Cara, antes de entrar nas profundezas desse capítulo absolutamente apoteótico, glorioso, eu tenho que fazer um disclaimer aqui. Eu não vi o jogo, foi muito tarde, né? Começou 2 da manhã e eu tinha que acordar cedo hoje e tudo mais, não consegui ver o jogo, mas acordei cedo e dei de cara com essa... Algo absolutamente mágico, cara, assim. Eu tô realmente emocionado com essa vitória do Botafogo para cima do PSG, com essa vitória do campeão da Libertadores para cima do campeão da Champions. A gente falava das grandes atuações de Palmeiras e Fluminense contra europeus, e eu valorizava o fato de que pelo menos esse Mundial de Clubes, se por um lado fez com que fosse mais difícil com que não europeus o conquistassem, eu achava quase impossível, agora já não acho mais, não vou usar mais a palavra impossível, pelo menos traria confrontos mais parelhos e que não fossem sempre contra o campeão da Champions, e o Botafogo vai lá e rasga isso e consegue algo mágico, cara. Então eu vou falar muito mais do impacto do que dos meandros dessa vitória, repito, apoteótica, cara, desse capítulo histórico. O impacto de acordar, ver o resultado e perceber que eu estava redondamente errado mais uma vez, porque eu falei aqui que sinceramente eu achava que esse era o jogo para o Botafogo tentar perder de menos do que o Atlético de Madrid perdeu para o PSG, pensando no saldo na última rodada, e ainda assim eu achava que o Botafogo seria eliminado na fase de grupos, porque também via e projetava um bom resultado contra o Atlético de Madrid como algo muito, muito difícil. E agora estou tendo que reavaliar tudo e reorganizar os parâmetros de maneira muito linda. Eu estou muito feliz de estar errado, sinceramente, estou muito feliz de estar errado, cara. Eu acordei e vi algo maior do que o sonho de qualquer alvinegro. Se você, alvinegro, acreditava nisso antes, parabéns, porque eu não acreditava. E eu sei que muita gente estava mais do meu lado do que do lado de quem realmente tinha essa fé quase que cega e que se provou com uma clareza de visão muito maior do que a cegueira do lado de cá. A cegueira, na verdade, estava do lado de cá. Cara, o Botafogo venceu o PSG, o campeão da Libertadores venceu o campeão da Champions pela primeira vez desde 2012. Só não é uma vitória nível Corinthians e Chelsea, São Paulo e Liverpool, Internacional e Barcelona, porque não foi uma final. Infelizmente para o Botafogo não foi uma final. Mas é uma vitória para o torcedor alvinegro estampar na manchete do jornal de lembranças de memórias da própria vida. Porque é uma vitória para a eternidade. E mais uma, né? Entre tantas desde o ano passado e que podem seguir vindo. Por que não? Os ventos estão trazendo algo muito, muito positivo para a nossa autoestima enquanto brasileiro, enquanto sul-americano e para você enquanto alvinegro, cara. E assim, antes da fundação do PSG, o Botafogo já era um dos maiores clubes do mundo, com no hall de ídolos e de lendas alguns dos maiores jogadores da história até hoje. Então alguém pode vir aqui falar que a camisa pesou, que a tradição entrou em campo, porque a tradição do Botafogo evidentemente é muito maior do que a tradição do Paris Saint-Germain. O gol, eu vi só os melhores momentos, o gol, cara, do Igor Jesus, ele mistura para mim, na minha leitura, garra, poesia e destino. Garra porque começa com o Arthur, se eu não me engano, ganhando no pé de ferro 2 bolas muito difíceis ali, um empenho muito bonito de se ver. Tem poesia nessa garra também, nesse começo da jogada, ganhando do Kvaratskhelia e depois do Mayolu. E aí vira verso no passe de sinuca do Savarino, com o Igor Jesus ganhando do Beraldo na velocidade, limpando o pátio. E depois, cara, termina com destino, não desvio. Porque para mim, eu chamaria de reencontro com o caminho original. Porque aquilo ali é mais destino do que desvio. Cara, é uma vitória gigante, monumental, apoteótica, épica, gloriosa. É muito, muito grande o que aconteceu. É um acontecimento, cara. É muito, muito, muito impressionante. Já falamos um pouco de nível técnico, vamos falar de grana? A receita do Botafogo em 24, 719 milhões de reais.
A receita do PSG, 5,1 bi. 7 vezes maior, portanto. É esse um dos parâmetros para medir o tamanho dessa vitória. E aí pode avisar para o Textor esquecer essa coisa de Lyon, porque se quiser vencer o PSG, basta o Botafogo. E eu ainda tenho que escutar uns maus amados nas redes sociais, nas redes antissociais, criticando a postura defensiva e de catimba do Botafogo. Faça-me o favor, né? Assim, que grau de amargura, de rancor, de falta de enxergar as belezas que esse esporte nos dá, sabe? Assim, o PSG entrou com um time misto. Entrou com um time misto em várias rodadas do Campeonato Francês e não foi anulado da maneira que foi. Qual foi a última vez que o PSG terminou um jogo sem marcar? Foi contra o Liverpool. Só que foi um amasso, que eu estava inclusive nessa partida em loco no Parque dos Príncipes, na Liga dos Campeões. Foi um amasso, 27 finalizações do PSG e aquela atuação histórica do Alisson. Não foi isso que eu vi, pelo menos nos melhores momentos. O John foi importante, mas não foi o Alisson. Qual foi a última vez que o PSG foi castrado dessa maneira, sabe? Foi muito bonito, cara. Eu queria ter visto o jogo para me deliciar com cada carrinho, cada chutão, cada corte, bloqueio, defesa, contra-ataque, porque é uma atuação histórica. Eu vou procurar para ver esse jogo completo, para vibrar, porque é muito, muito grande. O PSG é o melhor time europeu da temporada, disparado, disparado. Basta dizer que ganhou a final da Champions por 5-0. Vinha de goleadas e goleadas e agora não conseguiu fazer um golzinho sequer no Botafogo. Time misto sim, mas tinha Vitinha, tinha Désiré Doué, tinha Kvaratskhelia, tinha Hakimi. Então assim, Donnarumma, e ainda assim o Botafogo consegue vencer desse Paris Saint-Germain. O próprio Luiz Henrique, de maneira muito digna e pouco aquela postura de tentar buscar desculpas, ele fala que ninguém defendeu melhor contra o PSG do que o Botafogo em toda a temporada. Esse elogio é para pendurar na parede de todos os jogadores do Botafogo, não somente do sistema defensivo. Porque tem poesia nisso, cara. Tem poesia. O futebol também é saber defender. O futebol purista de só futebol ofensivo, isso aí é uma parte do futebol. E não tem como você esperar isso com essa diferença de receita, com essa diferença de folha. Então, eu prefiro ficar com as palavras proféticas do Renato Paiva, aspas que entram para a história automaticamente, né? Assim, ele disse antes do jogo que o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Nossa senhora, né? Cara, é emocionante. Viva o Botafogo, viva o futebol brasileiro, viva a América do Sul. Cada lágrima europeia é um sorriso latino-americano. E é por isso que eu estou sorrindo aqui. E é ainda mais emocionante, ou colabora para tanta emoção, ver nas redes sociais mensagens de torcedores, torcedoras, páginas sul-americanas dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, vibrando com cada bom jogo e agora com essa vitória maior de todas de um time sul-americano, de um time latino-americano contra os europeus. E aqui que eu já estou emotivo mesmo, eu vou trazer a Canción por la Unidad Latinoamericana, que é uma música de Pablo Milanés, cantor cubano, interpretada por Milton e Chico no Clube da Esquina 2, está no álbum um dos melhores da minha vida, e certamente da música brasileira. Essa canção ela foi escrita em 75 dentro do contexto das ditaduras do continente. Eu vou citar um trecho aqui, que é o seguinte: eles trabalharam para desunir as nossas mãos e fazer com que os irmãos se mirassem com temor. Com o passar dos anos se acumularam rancores, nos esquecemos dos amores e parecíamos estranhos. Não somos estranhos, somos irmãos. E essa Copa do Mundo de Clubes está fazendo com que isso deliga mais uma vez. O esporte também é isso, cara. O esporte está convocando essa união latino-americana que eu acho absolutamente fantástica. É uma união não europeia, né? Mas o que Botafogo, Fluminense, Palmeiras, River, Boca já fizeram contra o River ainda não, né? O Boca contra os europeus foi
É emocionante. Viva a América do Sul, eu sou da América do Sul, eu sei vocês não vão saber, para citar outra coisa do Milton aqui. E cara, que os europeus caiam 1-1. É difícil, né? No mata-mata vai ser outro nível, outro animal, mas eu não repito a palavra impossível por aqui. Agora está tudo ficando mais factível. O que era sonho está com contornos de realidade e que assim siga. É difícil, mas não é impossível. Parecia ser impossível até ele ir lá e fazer, né? E o Botafogo o fez de maneira apoteótica, de maneira gloriosa. Sinceramente, agora o céu é o limite, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Mais tarde tem vídeo aqui de Flamengo e Chelsea. Rapaz, que fantástico. Parabéns a você, torcedor do Botafogo. Isso é gigante.